Duas linhas de cura. Kenneth Hagin. Eu tenho percebido que na Igreja Mundial as pessoas têm a tendência de tratar assuntos importantes como fé e oração de uma forma muito geral. Eu acho que a mesma coisa tem acontecido com o assunto de cura. Muitas vezes as pessoas colocam todas as escrituras sobre cura no mesmo saco, balançam e soltam todas elas juntas. Não é de admirar que muitas pessoas tenham se tornado confusas. Nós precisamos aprender a separar corretamente a palavra de Deus em cada assunto. Por exemplo, quando nós consideramos a oração, é importante descobrir que existem diferentes tipos de oração que operam em cada situação. Bem, quando começamos a estudar o assunto de cura, você começará a ver que há duas correntes ou métodos de cura encontrados nas Escrituras. Tiago 5, verso 14 ao 16 e Marcos 5, verso 25 ao 30 e o verso 34. Nessas escrituras, nós temos essas duas linhas de cura. Uma é oração e a outra é sendo ministrada debaixo da unção. Ambas terão o mesmo resultado, mas você precisa entender que existe uma diferença entre as duas. Subtítulo: A linha da oração. Nós sabemos que é totalmente bíblico orar pelos enfermos. Marcos 11:24 diz: Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Isto inclui cura, não inclui? Caso contrário, as Escrituras teria dito: as coisas que você deseja com exceção de cura. Não, Marcos 11:23 e verso 24 inclui todas as coisas. O que você deseja quando ora, desde que elas estejam em linha com a palavra de Deus. Estes mesmos dois versos me levantaram do leito de enfermidade quando eu era rapaz na adolescência. Eu estava acamado por 16 meses, com um coração deformado e uma doença incurável no sangue. 5 médicos diferentes disseram que eu iria morrer, porque a medicina não podia fazer nada por mim. Mas algo dentro de mim, o testemunho interior disse: você não tem que morrer nessa idade. Você pode ser curado. Subtítulo: A oração da fé. Você pode ser curado através da oração. Em meu caso, eu orei a oração da fé por mim mesmo. E você pode fazer a mesma coisa, porque a oração é um caminho que está disponível para todos nós. Por outro lado, você pode não estar numa posição de oração. Sua fé pode não estar naquele nível, ou talvez você não tenha sido ensinado sobre estas linhas. Então, também as Escrituras dizem: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago 5, verso 14 e 15. Eu quero apontar 3 coisas aqui que serão uma bênção para você. Primeiro, o próprio fato de Tiago fazer uma pergunta: está alguém entre vós doente? Implica que lá não devia haver ninguém doente entre eles. Segundo, isto prova que cura é para todos. Ele não disse: chama os presbíteros da igreja e aqueles que é a vontade de Deus curar serão curados, e aqueles que não é a vontade de Deus curar não serão curados. Não, ele disse: está alguém entre vós? Então, cura deve ser para qualquer pessoa que esteja doente entre vós. Depois, vemos também que é a oração da fé que salvará o enfermo. A mesma palavra grega zozo, traduzida como salvo, aqui também é traduzida como cura. Noutras palavras, você poderia ler como: a oração da fé curará o enfermo e o Senhor o levantará. Uma pessoa pode orar em fé e receber cura para ela mesma. A mesma forma que eu fiz quando eu era um jovem garoto, quando fui levantado do leito de enfermidade pela fé em Marcos 11, verso 23 e 24.
Uma pessoa pode também chamar os presbíteros da igreja e deixar orar com ela. E a oração da fé salvará o enfermo. Tiago 5, verso 14 e 15. Tiago 5,16 continua dizendo que os crentes podem orar uns pelos outros para que eles possam ser curados, porque a oração fervorosa, sincera e contínua de um homem justo traz um tremendo poder disponível, dinâmico no operar. Como cristão, devemos receber esta revelação dentro de nós. A Bíblia diz que nossas orações efetivas e ferventes podem causar que o poder de Deus seja manifesto. Subtítulo: A linha da unção. O outro método ou caminho de cura mencionado é sempre ministrado com a unção tangível. Marcos 5, verso 30. Em outras palavras, você não tem que orar pelo poder de Deus para curar, porque ele já está presente para ministrar às pessoas. Esta é a linha de poder de cura que Jesus fluía aqui na terra. Jesus nunca orou especificadamente pelos doentes. Ele já estava ungido para ministrar a eles. Atos 10, verso 38. Não me entenda mal, é totalmente bíblico orar pelo doente e as Escrituras nos instruem a fazer isto. Mas veja, não há necessidade de Jesus orar por algo que ele já tinha, a unção da cura. Jesus disse em João 14, verso 12: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Bem, se vamos fazer as obras de Jesus na mesma medida, então isso tinha que ser com a mesma unção. Logo, nós deveríamos aprender alguma coisa sobre como a unção trabalha. Jesus usou muitos métodos de ministrar a cura, mas o que mais se destacou foi a imposição de mãos. Você pode dizer que isto era um ponto de contato pela qual a unção poderia ser transferida. Também, em conexão com a imposição de mãos, a Bíblia menciona 2 vezes distintas, quando as pessoas tocaram as roupas de Jesus, elas eram curadas. Mateus 14, verso 35 e 36 e Marcos 5, verso 30. Como vimos anteriormente em Marcos 5, verso 30, quando a mulher com o fluxo de sangue tocou as vestes de Jesus. A palavra grega traduzida por virtude, segundo a versão de King James, quer dizer: qual era o poder que saiu de Jesus? Era o poder de cura. Era o poder com que ele foi ungido. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós sabemos que Jesus opera da mesma forma hoje também. Hebreus 13, verso 8 diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, se o seu corpo físico, Jesus, era ungido com o Espírito Santo para curar e fazer o bem ontem, então ele está fazendo a mesma coisa hoje através do seu corpo, a igreja. Portanto, ele está ainda curando pessoas pela unção e pelo poder do Espírito Santo. De onde o poder de Jesus vem? Deus o ungiu com este poder. Alguém disse: mas Jesus é o Filho de Deus. Ele era Deus manifesto na carne. Sim, mas a palavra de Deus nos fala que quando Jesus veio a este mundo, ele deixou de lado o uso do seu poder e glória. Filipenses 2, versos 6 a 8. A Bíblia amplificada diz que ele se despojou a si mesmo de todo o privilégio e direitos, tomando a forma de servo, ou seja, escravo, no qual se fez semelhante aos homens e foi nascido como ser humano. Pense sobre isso por um momento. Quando tinha 21 anos, Jesus não curou ou operou nenhum milagre. Ele era somente com o Filho de Deus, como o era quando ele estava com 30 anos de idade. Mas a palavra nos diz que o Filho de Deus despojou do uso do seu grande poder e glória. Foi somente depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ele foi ungido
que ele começou a ministrar no poder do Espírito. Lucas 4, verso 1 ao 14. Nenhum milagre de cura aconteceu até que ele foi ungido. Então veja você, é a unção do Espírito Santo que traz o poder. É este caminho ou método de cura, cura ministrada pela unção ou poder do Espírito Santo, ainda está disponível. Subtítulo: A fé aciona o poder. Agora tem algo que você necessita compreender sobre este caminho, através do qual a unção de cura é ministrada. Existe uma regra que você tem que saber. Veja, Deus tem ungido pessoas para ministrar cura para o doente e devemos entender que cura depende do grau. Portanto, ela está baseada sobre duas condições: o grau do poder de cura administrado e o grau da fé da pessoa para receber. Quando a cura é ministrada com uma unção tangível, o poder de Deus presente para curar, mas a pessoa tem uma parte para fazer também. E é a fé da pessoa que dá ação para o poder de Deus que é transmitido a ela. Lembre-se, Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue: Filha, a tua fé te salvou. Marcos 5, verso 34. Alguém pode dizer: eu pensava que tinha sido a unção que a tinha curado. Bem, sim, mas isto era a fé da mulher que deu a ação de cura divina. Graças a Deus que existem vários métodos de cura disponível para nós, porque Deus deseja que sejamos bons e saudáveis. Oração e a ministração da unção de cura tangível são duas delas. E como o próprio entendimento, nós podemos aprender a fluir com o Espírito de Deus nestes dois caminhos. Então, nós podemos usar nossa fé para dar ação para o poder de cura de Deus em nossas vidas. Mas a coisa principal que Deus quer que saibamos é que Ele nos quer bem e livres.